Estamos de volta com o programa Painel Livre, hoje falando das eleições deste ano com a chefe do cartório da comarca de Diamantina, Nájila Raquel Aguiar Ferreira, de volta aqui ao Painel Livre. Ela está num estúdio ao lado, o estúdio da Rádio 98, falando com a gente como parte do nosso protocolo de segurança nesse período de pandemia. E agradecendo a você que acompanha nas redes sociais, nesse instante ao vivo, no Facebook, e o programa disponível na plataforma do YouTube da TV Vale Diamantina. Nájila, vamos falar aqui das convenções. Termina essa semana, né, o prazo para que os partidos façam as convenções, escolham seus candidatos. Como é que funciona a partir de agora, né? Fez a convenção, qual é o prazo para poder fazer o registro de candidatura, levar isso para a Justiça Eleitoral? E quando que o candidato pode falar? Porque agora a gente ouve todo mundo falando pré-candidato, né? Quando que ele pode falar que ele é candidato? Bom, agora a gente está nessa fase da convenção e vai até dia 16 de setembro. Então, até 16 de setembro, os partidos podem fazer a convenção para escolher os candidatos. E desde o dia 31, Marconi, de agosto, até o dia 26 de setembro, os partidos podem registrar a candidatura. Assim que faz a convenção, ele já pode registrar. E é o que a gente tem pedido para ser feito. Porque muitas vezes o partido acha que pode esperar até o último dia, 26 de setembro, e aí vai ser um desastre, porque o sistema não vai aguentar a quantidade de usuário. O próximo passo que acontece é o seguinte: dia 27 de setembro, já inicia as campanhas eleitorais, a propaganda eleitoral já é liberada. Bom, até o registro de candidatura, Marconi, a gente fala em pré-candidatos, tá? Na verdade, pré-candidato seria aquele que já passou em convenção e está aguardando o registro de candidatura. Eles estão considerando pré-candidatos o que a gente usa no termo de doutrina de postulante a cargo eletivo. Ou seja, todo mundo, né? Postulante a pré-candidato, né? Postulante a pré-candidato, exatamente. E aí, quando a lei alterou, né, para definir o que não é propaganda extemporânea, ela deu uma abertura muito grande e vem surgindo essa, vamos dizer assim, essa figura do pré-candidato que não tem nenhuma fundamentação legal, Marconi. O pré-candidato seria agora: passei em convenção, estou aguardando o registro. Fez o registro, é um candidato. E o que acontece? Esses períodos aí, pode fazer isso, Nájila? Pode fazer esses santinhos, né? Que a gente vê no Facebook? Pode. A lei diz o seguinte: olha, só não pode pedir o voto expresso, mas a pessoa pode falar vamos dizer, condutas dela, pode falar a postura política dela, pode falar opiniões sobre determinadas coisas, pode inclusive falar que é pré-candidata, vamos dizer assim. Só que assim, fica uma situação difícil, porque isso está sendo massificado, Marconi. E às vezes de forma muito ostensiva. E aí a pergunta que se faz hoje é: como controlar o gasto nessa, vamos dizer, fase pré-campanha? Porque não existe para nós, para a Justiça Eleitoral não existe essa fase. A fase não tem como. A gente vê que a pessoa está gastando. O que o tribunal tem resolvido acerca disso é dizer o seguinte: olha, a pré-campanha, o que não pode na campanha, não pode na pré-campanha. O que pode, pode. Então, por exemplo, não pode outdoor numa campanha política. Também não pode na pré-campanha. E quanto ao gasto financeiro de pré-campanha, o que a gente tem hoje é a observância do não abuso, né? Não sei se vocês vão lembrar de uma juíza, que eles chamam ela de juíza Moro de Saia, aquela deputada. Ela foi cassada justamente por isso, uma pré-campanha muito ostensiva e que resultou num abuso de poder econômico, tá? Os candidatos que estão indo na pré-campanha continuam, por favor, sem pedir votos, podem se colocar, mas tentam aí evitar esse tipo de coisa. E as pessoas também, porque TSE tem usado aquela palavrinha mágica, né? Que eles chamam de palavrinha mágica. Eu não peço voto, mas eu falo assim: conto com seu apoio. Estamos juntos na eleição 2020. Esse tipo de apelo, alguma jurisprudência do TSE já está entendendo como pedido de voto. Nájila, vivemos um período diferenciado.
Nunca precisamos tanto do uso das tecnologias, né, para poder fazermos tudo. E não vai ser diferente no processo eleitoral. Como é que vão ser as reuniões, questão de mídia, agências de publicidade, relação com emissoras de rádio e televisão? Como é que está sendo preparado isso? Pois é, Marconi, nós já vamos ter agora aquela nossa reunião, que você sabe muito bem, de distribuição do horário eleitoral gratuito, né? Reuniões como essa, que são extremamente importantes, que envolvem os meios de comunicação local e os representantes das coligações e partidos, vão acontecer na forma presencial, no cartório eleitoral, que tem um espaço muito bom para isso, com todo respeito aos protocolos do Covid. Teremos também agora uma reunião com os partidos políticos, que vai ser feita pelo juiz eleitoral, pela promotora eleitoral, por mim, chefe de cartório, e pela Polícia Militar, numa conversa com os partidos para esclarecer vários pontos das eleições. Essa vai ser na forma virtual. Então, o mesário, por exemplo, a gente está treinando dessa forma. Conforme vai sendo, as demandas vão surgindo, Marconi, a gente vai determinando de que forma vai ser, mas realmente não está fácil. Porque também dominar essa nova tecnologia é difícil para a gente, né? Mas estamos tentando, por enquanto está indo tudo certo. Eu vejo que, por exemplo, a distribuição de horário eleitoral é muito complicada. A dificuldade dos partidos entenderem como funciona o procedimento, as dúvidas que surgem são constantes e o desacordo de tudo que é colocado também não é nada fácil. Você participou de várias reuniões, gente, de 2, 3, às vezes 4 horas, né, Marconi? Exatamente. Porque tem que especificar tudo, até a hora que o raio cair e a luz apagar, ou não é, Marconi? Porque... Se o raio cair em tal horário, o que vai fazer? O que acontece, né? É nesse nível uma eleição, E gente. o pior que é exatamente isso, até o raio, né, que cai no sistema elétrico, a gente precisa debater. Porque tudo em eleição vira problema. Então, é uma reunião que a gente tem que fazer presencial. Com o mínimo de pessoas possível, mas presencial. Ângela, hoje a gente está vivendo, né, eu, por exemplo, há várias décadas acompanho as eleições aqui em Diamantina e vi o escrutínio, né, o voto contado ali na cédula, a passagem para a urna eletrônica, para a biometria, que não vai ser usada, mas a gente viu isso acontecer. E eu tenho certeza que você viu muito mais do que eu, né, nesse período, por estar lá dentro do olho do furacão, como dizem. Você já viveu algo tão diferenciado como isso que a gente está vivendo esse ano? Nem de longe, Marconi. Eu sou da época, por exemplo, que a urna eletrônica estava sendo implantada. Já passamos muitas situações difíceis. Na eleição de 2002, por exemplo, houve um problema no software do TSE que nós, Justiça Eleitoral, por exemplo, cartório eleitoral, eu entrei para trabalhar 4 horas da manhã do domingo das eleições e saí 11 horas da segunda-feira, sem poder sentar e nem comer praticamente. Já passei por situações difíceis como essa aí, mas nunca algo parecido com o que a gente está passando. Realmente não está fácil, não está fácil. Tudo está muito difícil, tudo é novidade para nós, para os partidos, para os candidatos, para os eleitores e pela minha experiência, Marconi, só tem um caminho aí para a gente tomar, juntos. Os mesários contribuindo, o eleitor contribuindo, fiscal de partido contribuindo. Esse ano não vai poder ter que trança em locais de votação daquela quantidade de fiscal sem necessidade. Então, eu coloco as coisas, Marconi, mais ou menos assim. A pandemia, ela serve para igualar, né? A gente está com o mesmo desafio. Aquele que se portar em desacordo com as regras da pandemia, para mim ele é um antidemocrático. Ele não está a favor de ninguém. E a população deve nem não votar, não, sabe? Deve extirpar esse tipo de pessoa. Por exemplo, nas campanhas eleitorais, pode tudo o que podia antes, desde que a regra do protocolo do Covid seja respeitada. Então, vamos imaginar aí um candidato que resolve fazer, Marconi, um grande comício em praça pública. Vocês acham que é adequado? Precisa da Justiça Eleitoral falar que não está certo isso? Um partido ou coligação que vai encher o local de votação de pessoas como fiscais,
que não tem nenhuma utilidade a não ser fazer fofoca, Marconi. E você sabe disso. O disse-me-disse, papapá. Esse ano, não. Porque o local de votação é para os eleitores. Não podemos expor esses eleitores num risco maior. Tudo foi feito e controlado. Agora, encher local de votação com fiscal de partido para só ficar na fuxiquinha lá, na fofoquinha lá, não. Um fiscal dentro da sessão, tentando evitar sair o máximo, entendeu? A fiscalização é importante, nós contamos e queremos essa fiscalização, desde que ela seja feita de forma responsável. Então eu conclamo todos os partidos, candidatos, coligações, representantes legais, que unam forças no sentido de não burlar essa lei, que é a proteção do Covid. Né? Infelizmente, Marconi, a gente tem que falar aqui que muitas vezes a tendência dos nossos agentes políticos ou candidatos é olhar a lei e pensar como é que eu vou burlar essa lei. Você não concorda, Marconi? Exatamente. Como que eu vou lidar com isso aqui para ganhar vantagem? É só isso que pensam. Agora, nós estamos diante de uma questão de saúde pública e de uma questão de democracia como direito fundamental. É possível, Marconi, acontecer os dois? É possível. A Justiça Eleitoral já provou mais de uma vez que é competente em vencer qualquer desafio que se apresenta. Mas, para isso, ela precisa da colaboração, né, da responsabilidade do eleitor ir de máscara, ficar o mínimo possível no local de votação, levar a sua caneta, não conversar e votou, vai embora. Nós vamos ter aí esse horário que vai ter preferencialmente as pessoas de até 60 anos, né? Maior de 60 anos, mais de 60 anos, desculpa, gente, para que eles possam voltar com tranquilidade. Então, olha, Marconi, para que eu vou votar 8 horas da manhã se eu sei que a Justiça Eleitoral está guardando esse momento para as pessoas com maiores de 60 anos ou grupo de risco de Covid? Por que eu vou fazer o que lá? Eu não posso ir 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, 3 da tarde? É esse tipo de pensamento que nós vamos precisar. Eu, candidato, por que eu vou lotar um local de votação de gente para fazer fuxico? Se eu posso colocar uma pessoa agindo corretamente em cada sessão. Nájila, com relação a essas violações, né, nesse período de campanha, por exemplo, ou de pré-campanha, a gente está vendo até alguns excessos, inclusive. Como é que está sendo a denúncia? Está mais difícil para poder apurar? As pessoas estão denunciando? Qual que é o procedimento? Olha, Marconi, ainda não estão denunciando formalmente, não. Nós ainda não recebemos nenhuma representação sobre propaganda, qualquer que seja. Tá? Tendo excessos? Está tendo excessos. A gente olha no Facebook, por exemplo, e você vê nitidamente que algumas propagandas são profissionais que fizeram. Diferente, gente, veja bem, a pessoa não pode gastar dinheiro agora. Se ela gastar dinheiro agora, como que nós vamos saber em que ela gastou e onde é que ela arrecadou? Vocês estão lembrados que todo problema nosso é a arrecadação de recursos para a campanha eleitoral? Não é, Marconi? Exatamente. Toda a Constituição brasileira está amparada na prestação de contas do TRE, né? Do TSE. Exatamente isso. Então, olha aqui, se você observar que um candidato, o que é que pode fazer? Eu, como pessoa, vou lá no meu Facebook, de uma forma muito, vamos dizer, primitiva, não profissional, e falo, olha, eu sou pré-candidata, né? Minha defesa vai ser nesse sentido e tal. Outra coisa é quando você vê que a coisa é feita por profissional, Marconi. Bem feito, bem estruturado. Tem uns usando até já... slogan que fala? Layout. Layout, né? E tal. Bom, ali saiu dinheiro, né? Porque alguém é matriz de Calcutá? Para fazer de graça? Não vai. Então você já olha aquele candidato com uma certa, vamos dizer, resistência. Por quê? Ele está usando de uma coisa que ele não poderia usar para se sobrepor aos outros. Né? Enquanto os outros estão lá, no tipo selfie, gravando uma fala, qualquer coisa assim, ele está usando os profissionais para se destacar. Isso não é bonito, Marconi. A partir do dia 27, tudo bem. Ele pode fazer isso, pode escolher, inclusive, os melhores profissionais, desde que ele coloque isso na prestação de contas. Prestação de contas. Agora é gasto
irregular. A gente está com o tempo estourado, né? Que prazer recebê-la. A gente está aí nesse distanciamento, né? A gente está conseguindo pelo menos trazer aqui nos estúdios, que a gente tem 2 estúdios, mais estúdios aqui na TV, junto com a Rádio 98. Mais uma vez, muito obrigado. Vamos aguardar as cenas, né, dos próximos capítulos das eleições, que agora começa a funelar. Obrigado, Marconi. Eu quero agradecer muito a TV Vale, porque a TV Vale sempre foi um grande parceiro, a rádio também, e a gente sabe que vai contar com vocês, que vocês vão transmitir tudo. E eu já faço um convite, Marconi, desde já, que a gente vai chegar no momento que vai ter carga nas urnas, que é aquele momento em que coloca os candidatos na urna. Eu gostaria muito de convidar a TV Vale para participar desse evento, mostrando para a população que a urna é segura, que os candidatos estão lá e que tudo vai correr muito bem, na paz, na proteção e na alegria democrática. Obrigado, Marconi. Certamente vamos estar lá, né, para acompanhar isso e registrar a história, é sempre muito importante. Quero agradecer a você que nos acompanhou. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Painel Livre. Obrigado pela sua audiência. Boa noite.